Olá, pessoal. Novo governo federal entrando na área. E hoje eu queria explicar um pouquinho como é que funciona, né, o básico assim, da economia para a gente tentar entender também o que afeta nas nossas vidas. Porque eu escuto muita gente falar assim, não interessa o governo que tá lá, eu vou continuar trabalhando e vai dar tudo certo. Ou, tem que, realmente, tem que abrir PEC para liberar auxílio emergencial, para aumentar o salário mínimo. Mas assim, qual é a volta toda, né, desse processo? Então, basicamente, o governo federal ele tem um orçamento, né? Ele tem uma previsão de receita e uma previsão de despesas, né? Por vezes, o governo gasta além do que ele recebe. Né? Então, para gastar além, como eu digo, o dinheiro ele não cai do céu, né? Ele tem que sair de algum lugar. Então, o que o governo faz? Ele emite uma dívida, que são os títulos públicos. Os títulos públicos, eles são comprados por investidores, né? Então, se eu quero hoje comprar um título público, eu entro no site e compro um título público. Então, o governo está me devendo, eu estou financiando o governo através de um título público. E eu financio o governo através de um título público somente se vale a pena para mim eu emprestar o meu dinheiro para o governo. Através do quê? De um pagamento de juro. Então, quando começa... então, eu vou emprestar 100, o governo vai me pagar 100 mais X, e daí para mim vale a pena eu colocar o dinheiro nesse lugar. Mas quando começa então o governo a ter um gasto maior, ou quando o governo começa a sinalizar que vai ter um gasto muito além do previsto, o mercado começa a ficar um pouco nervoso, assim, porque o que acontece? Se eu vou emprestar um dinheiro, eu quero emprestar o meu dinheiro para alguém que vai me pagar de volta, né? Então, se eu vou emprestar para alguém que eu sei que gasta demais, eu vou esperar que ele me pague, que ele me remunere esse valor que eu estou emprestando com um juro mais alto. Então há já uma tendência, né, a aumentar o juro para que as pessoas continuem comprando título público e continuem financiando o governo. Um outro ponto é o seguinte: se o governo vai gastar mais, o maior gasto com o governo é basicamente com folha, né, folha e previdência. Então, vamos dizer assim, pessoal, né, no geral. Então, se o governo vai gastar mais, esse dinheiro vai ser jogado na economia, porque vai pagar salários, né, uma PEC aí de aumento do salário mínimo, então vai aumentar o salário. E vai ter, por exemplo, o auxílio emergencial, enfim, a própria previdência, né, o pagamento, o gasto com previdência. Então, as pessoas passam a receber um pouco mais. Essas pessoas recebendo um pouco mais, elas jogam esse dinheiro na economia. Elas tendem a gastar todo esse dinheiro na economia. Jogando esse dinheiro na economia, o que acontece? Muitas pessoas consumindo e escassez de produtos. O que acontece? O preço sobe. Se o preço sobe, a inflação sobe, né? E os juros também sobem para tentar baixar essa inflação. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Que essa manobra, então, claro, não vou discutir aqui o certo ou errado, mas enfim, que essa manobra tende a manter o juro alto. Então, estava acontecendo um esforço, uma inflação alta, quer dizer, e o juro também, né? Mas vinha acontecendo um esforço muito grande para tentar baixar a inflação, né? Só que com alguns movimentos de gastos do governo, a inflação tende a se manter alta. E quem é o mais prejudicado com isso? É justamente a população mais pobre, tá? Porque a população mais pobre gasta todo o dinheiro dela com consumo. Enquanto que as pessoas que já têm um pouquinho a mais, elas consomem, só que esse dinheiro que sobra elas investem. E investem, são rentabilizadas também com esse juro alto, então elas não sofrem tanto. Então gostaria de dividir um pouquinho, porque assim, a maioria das pessoas não gosta, não entende, mas eu acho assim fundamental a gente entender de forma macro como funciona o nosso país.